João Guzmão, colaborador do site, e acho que vocês devem ter lido, né, se vocês são frequentadores do site, uma opinião minha a respeito sobre o clipe de Você Não Presta, da Malu Magalhães, que causou um pouco de polêmica, de controvérsia. Aquele só foi um apontamento a respeito do que eu vi, do que eu assisti. Acho que eu não queria fazer que ninguém pensasse daquele jeito. Foi um apontamento. Se vocês tiverem argumentos contra, obviamente que vocês podem contra-argumentar. O importante no debate é saber argumentar, é saber do que se fala. Mas muita gente me acusou de ser hater da Malu Magalhães e eu vim provar que eu não sou hater, eu acompanho essa garota há muito tempo e a única problema que eu tive com ela foi a respeito desse clipe, que nem posso considerar que seja totalmente seja algo contra ela, mas tem toda uma equipe envolvida, afinal não é apenas a ideia dela, né? Afinal, o racismo é algo que é enraizado na nossa cultura, então às vezes a gente é racista de algum jeito sem perceber. Então a gente não pode culpar apenas a garota por isso, nem querer crucificá-la por causa disso. Então eu vim falar hoje aqui a respeito sobre o disco da Malu, o disco Vem, que foi lançado recentemente, e a gente vai fazer um faixa a faixa do disco. Vamos lá? Então, fazia 6 anos que a Malu Magalhães não lançava nada de inédito seu, um disco próprio. O último disco dela foi Pitanga, de 2012, que foi um disco que a Malu ressurgiu, reapareceu, e todo mundo comentou muito a respeito disso. Nossa, como essa garota cresceu, né? Ela veio com Velha Louca, né? Uma música que falava um pouco sobre ela se empoderasse, ela mostrasse para a mídia de uma outra forma, dizendo que ela estava envelhecendo, que ela podia fazer o que ela quisesse. Os trabalhos anteriores da Malu Magalhães, ela é bem novinha, né? A gente tem... Foram 2 discos antes do Pitanga, que é o disco que a gente considera um disco mais maduro, que foi um disco que ela, no Pitanga ela flertou um pouco com a música brasileira, porque até então o disco dela era um som muito internacional, uma mistura de folk com outros ritmos estrangeiros, e nesse disco ela flertou um pouco com um samba, com a MPB, a bossa nova, e isso acho que graças ao seu relacionamento com Marcelo Camelo. E depois desse disco ela foi vista de uma outra forma pelos críticos de música e pela comunidade musical. Caetano Veloso elogiou ela pela participação que ela fez no disco de tributo ao Pericles Cavalcante. E também ela participou do disco do Thiago Petit e participou também de trabalhos com Tom Zé. Desde então, do Pitanga, ela não lançou nenhum disco solo, lançou o disco da Banda do Mar, junto com seu marido Marcelo Camelo, e um baterista, que eu não lembro o nome, infelizmente, que é português. O disco já foi gravado quando ela já estava morando com Marcelo Camelo, lá em Portugal. E agora ela vem com seu disco solo, o Vem. O disco já traz Malu na capa do disco, já, digamos, se mostrando, se apresentando, no Pitanga era ilustração. O disco anterior era uma foto dela, e no primeiro disco era um desenho que ela tinha feito de um leãozinho. E nesse disco ela é um disco de capa rosa, ela mostrando já que ela é uma mulher, que ela está batendo de frente. E a primeira música do disco, que abre o disco, é a faixa do disco Você Não Presta, que poderia ser, acho que, um grande hit da Malu Magalhães, mas por causa dessa polêmica toda envolvida, essa música ganhou uma dimensão meio apagada. É uma música que tem um ritmo muito bom, a letra não é tão boa, mas é uma música bem dançante, que poderia ser um carro-chefe grande do disco, mas infelizmente por causa da polêmica, um mau passo, que a gente não pode condenar ela para sempre por causa disso, não ficou um pouco assim no imaginário associado a algo polêmico. Isso a gente sabe que isso pode afetar o lançamento de um disco, uma produção de um CD. A segunda música é A Culpa do Amor, que é uma música que é bem bossa nova, eu diria que poderia ser uma trilha sonora de uma novela de Manuel Carlos, uma coisa bem gostosinha assim de se ouvir, uma coisa sunset, digamos. A terceira é o Casa Pronta. O Casa Pronta ela havia lançado ano passado, faz uns 6 meses, ela havia lançado uma versão que era voz e violão, que falava sobre essa questão dela ir para Portugal, ir para um lugar novo e receber a pessoa. É uma música bem legal, só que nessa nova versão ela ganha um instrumental a mais, porque antes era apenas voz e violão. Eu prefiro a versão mais voz e violão, acho bem mais interessante, uma coisa meio João Gilberto. A quarta faixa é o Vai e Vem, que é a música que eu acho que deveria ser um dos carros-chefes, um dos singles do álbum, porque é a música mais radiofônica. Ela lembra um pouco as músicas da Adriana Calcanhoto dos anos 90, que tocava bastante na Nova Brasil FM. É uma música muito boa, que eu acho que ela deveria investir para, quem sabe, ser um futuro single do álbum. O Será que um Dia
É uma MPB também, uma coisa bem radiofônica assim, não tão boa quanto a anterior, e traz muitos metais e ela fala muito no disco sobre um medo de perda ou um afastamento. Será que isso está se refletindo no casamento dela? Não sabemos. Mas fica aí a questionamento. Ela está vivendo em um novo país e eu achei que essa questão de estar vivendo em outro país, vivendo uma outra vida, em outra comunidade, pode ser uma questão de insegurança para Malu. Esse disco me soa um pouco, sabe, um pouco inseguro a respeito do amor, a respeito de como ela se sente. Fala um pouco sobre essa questão do afastamento. A sexta faixa é Pelo Telefone, que parece um samba de gafieira, assim, bem... A gente vê que está bastante nessa questão do samba e do MPB, o disco. E também fala sobre essa questão da distância, a letra, sobre a pessoa não está tão próxima para você, não ligar muito para você. A sexta faixa é O Navegador, que é uma das faixas que eu achei que eu não gostei mesmo, que parece soa muito, não porque é ruim, mas porque não soa uma identidade muito Malu, soa uma coisa bem bastante Clarice Falcão. Quando eu ouvi, eu pensei que fosse da Clarice Falcão. A melodia e a letra é muito da Clarice, então é algo que eu não gostei muito, parece muito com a letra da Clarice, O Problema Meu, e o som soa bastante Problema Meu, e também aquela coisa bem dramática, assim. Um pouco, acho que soa um pouco diferente do disco essa faixa. A oitava faixa é a Guanabara, que quando eu ouvi parecia ser um axé luau. Eu inventei essa nomenclatura, eu gosto de inventar nomenclaturas. E é uma faixa que é bem bastante delicinha, uma coisa bem como se fosse de um luau. E ela fala uma letra um pouco meio stalker, meio tipo seguindo um boy, querendo atenção. É uma letra bem legal. Outra vez eu me pergunto, o que está acontecendo aí com essa relação Malu e Camelo? Porque a gente sempre associa, né, quando uma pessoa acompanha a letra, a vida dela, né? Mas será que é um eu lírico ou não, né? Fica aí a dúvida. Já na faixa, que acho que é uma das melhores letras, é São Paulo. A Malu saiu de São Paulo um pouco cedo, né? Porque ela casou muito cedo com o Camelo e logo foi pro Rio. E nessa ida, agora tá morando em Portugal, e ela faz essa letra São Paulo, que é uma letra muito legal, que eu acho que é a melhor letra do disco, e serve como uma crônica um pouco da cidade de São Paulo, que fala sobre a vivência dela em estar em São Paulo e fazer coisas básicas, rotineiras. O disco fala muito sobre questões rotineiras de vida, de casa, acho que a questão da adaptação da Malu a essa nova vida em um novo país. A 10ª letra é a Gigi, uma letra que é bem fofinha, dedicada à filha dela, o nome é Gigi, e não tem muito assim de nada demais, né? É uma letra mais em homenagem à filha. A gente sabe que geralmente, né, as pessoas quando têm filho, elas mudam um pouco a perspectiva de vida. A gente pode notar isso no trabalho da Thier, né? Que ele tem o primeiro disco, Suite Jardim, que é um disco que é bastante, digamos, obscuro, assim. E já no segundo disco, Da Coruja do Coração, é um disco que é um pouco mais fofo, tem uma coisa de esperança. E o primeiro single da Thier também, né, foi a homenagem à sua primeira filha, que foi a Liz. E aqui a Malu volta com esse som, o Gigi, uma música dedicada à filha dela, que me lembra um pouco a música que a Madonna fez para a filha dela, Little Star, no Ray of Light. A 11ª composição, a gente viu até agora só letras em português. Nessa, Malu já traz uma letra em inglês chamada I Love You, que uma letra bem bobinha, assim, bem tati-bitati. Lembra muito a Malu do início da carreira, dos dois primeiros discos, aquela coisa do Tubaruba, Batapatapá. É uma canção que, quando eu vi os fãs comentando, dizendo, nossa, minha Malu tá de volta. Porque realmente, esse trabalho lembra muito os trabalhos anteriores da Malu, que tem uma música que praticamente meio que destoa um pouco do disco, que não tem muito a ver, que esse disco é mais uma coisa bossa novista, mais MPB. E a última música do disco é a faixa 12, que chama Linha Verde, que é uma música que ela faz meio que umas pazes. Até então parece que ela tá tendo um conflito de um relacionamento, e quando no final, no Linha Verde, ela faz umas pazes, como se ela estivesse já em paz em Portugal. É uma música que tem um instrumento parecido com aquele do fado, sabe, aquele violãozinho, e faz umas pazes de todas as brigas, todas as confusões que a gente vê meio que no disco. Parece que se fecha bem o disco. Então, eu acho que é um disco que vale a pena ser ouvido. Eu acho que não é um disco melhor que o Pitanga. Acho que o Pitanga foi um disco bem melhor. Que acho que havia essa questão das duas Malus. Havia a nova Malu e havia a velha Malu. Acho que ela tem uma influência muito boa. Já nesse disco, eu acho que a Malu está um pouco muito bossa nova, muito MPB.
E eu não consigo ver muito essa identidade nela. Acho que pra mim, pra que conheço o trabalho dela, acho que desde sempre, não digo que eu admiro ela desde sempre, eu admiro desde o Pitanga, eu acho que o Pitanga acho um disco mais coeso do que o disco Vem. Acho que o disco Vem, ele apresenta, acho que, muitas questões um pouco que a gente não reconhece a Malu. Seria uma nova Malu, que a gente não está acostumado, não sabemos, né? Mas então essa é a nossa crítica do disco. Então ouçam o disco, vocês concordam, não concordam, comentem aí nos comentários. Pode xingar, mentira, pode não. Nem pode dar dislike, mas pode dar like e pode se inscrever no canal. E até mais.